Bom, Jabor, então, confirmando para a gente, você é pré-candidato a prefeito 2020? Sim, Rose, pré-candidato. Primeiramente, boa noite, né, a você, Boa boa noite noite. a todos que acompanham o seu canal da revista Inside VIP. É uma satisfação estar falando com você e todos aqueles que te acompanham. Sim, eu sou pré-candidato a prefeito em São Joaquim da Barra, nessas eleições de 2020, na coligação do PSL com o PL, candidato pelo PSL. Certo. PSL é o partido que elegeu o Bolsonaro, isso? Sim, PSL foi o partido que, nas últimas eleições, em 2018, elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Certo. O Jabor, esse ano as eleições vão ser um pouco diferentes, né? Como que você está se programando aí para isso? Além de tudo, foram adiadas já. As eleições serão em novembro. E como que Sim, você está se programando aí para isso, para o que vem por aí? Vai ser bem diferente, olha, né? Rui, com certeza vai ser uma eleição atípica, não só em função da pandemia, mas das dificuldades que a população vem atravessando, não só aqui em São Joaquim da Barra, mas em todo o mundo, né? Nós já tínhamos uma participação, você sabe, você que nos acompanha, a gente sempre teve uma participação muito ativa nas redes sociais, presente em todas as ocasiões em que a coisa pública assim necessitava. Né? Nós sempre estivemos acompanhando a administração, acompanhando os problemas da cidade, acompanhando os gastos e os atos com o dinheiro público e, através disso, procurando fazer desse instrumento um instrumento de ter contato com as pessoas, de levar a coisa pública para mais perto das pessoas. Eu acredito que isso é algo inédito aqui em São Joaquim da Barra. Jamais a população teve tantas informações como essas que a gente procura passar. Então, eu que já tenho uma certa facilidade de estar nas redes sociais, pretendo contar com elas para que a gente possa ter esse contato com a população. Mas não nego a você que eu acho que acaba sendo um momento muito difícil por parte para o eleitor. Porque é importante que o eleitor, Rose, saiba, olhe nos olhos do candidato e ouça deles aquilo que eles têm para propor para a nossa cidade. E eu penso que, de uma certa forma, vai haver um certo distanciamento corpo a corpo das pessoas, em função de todas essas dificuldades que a gente está atravessando. Agora há pouco, a Câmara aprovou em segundo turno, o Senado já tinha aprovado, e a Câmara agora já aprovou o primeiro turno de votação, já iniciou o segundo turno da votação, e realmente deve ser adiadas para o dia 15 de novembro. Eu penso que foi uma prorrogação, de uma certa forma, modesta. 42 dias, eu peço a Deus que em 42 dias a mais, e que muito em breve a gente consiga sair dessa situação, não só em função das eleições também, mas em função de um momento melhor, sem que o povo tenha essa dificuldade igual vem tendo, seja no seu trabalho, no seu comércio, enfim, toda essa insegurança que gera para todos, inclusive para todos aqueles que se preocupam com a sua saúde também. Certo. Jabur, você já foi candidato a prefeito, primeira vez quando tinha 19 anos, em 1988, né? E foi em 2016. Por que você quer tanto ser prefeito de São Joaquim da Barra? Conta pra gente. Olha, Rose, eu, quando nasci, meu pai já tinha sido duas vezes vereador e já estava no primeiro ano do seu primeiro mandato de prefeito de São Joaquim da Barra. E eu vivi dentro da minha casa somente política. E eu, em 88, eu me preparava para entrar na política como candidato a vereador. Mas 5 meses antes das eleições, o meu pai faleceu e, naquele momento da campanha, nós tínhamos 45 candidatos a vereador e não havia mais possibilidade de coligação, dos candidatos que haviam confiado no meu pai de mudar de partido, e era necessário que alguém fosse candidato para que a gente pudesse dar andamento
e dar um retorno para todos aqueles que confiaram no meu pai. E eu, aos 19 anos, sem nenhuma experiência, ainda com pouca idade, fui candidato a prefeito. Tivemos um bom desempenho. Posteriormente, em 92 e 96, eu fui por 2 vezes vereador, fui presidente da Câmara. Em 2016, depois de um período até longo, fora da política, eu saí por um partido pequeno, pouco horário, sem nenhum recurso, longe da política. Eu fui candidato, voltando à vida pública. Não fui feliz e, ao contrário de que talvez muitos fariam, eu que tive uma votação inexpressiva naquela ocasião, eu fiz com que todo aquele resultado fosse de aprendizado para mim. Eu costumo dizer que a gente tem que usar, às vezes, os momentos em que não fomos felizes para que a gente possa fazer como um aprendizado. E eu fiz daquilo um aprendizado, procurei, durante esses 4 anos, me aprofundar ainda mais na coisa pública, procurar ficar ainda mais perto da coisa pública. E eu diria a você que, de todas essas eleições, eu me sinto a eleição mais preparada, seja emocionalmente, seja a nível de conhecimento e seja a nível de vontade de executar esse projeto nosso, que é um projeto único dentro de São Joaquim da Barra, que a única candidatura que representa hoje uma opção de mudança para a população de São Joaquim da Barra, Rose, é a nossa candidatura. Eu não tenho comigo ninguém que já esteve na política. Todos aqueles que estarão se apresentando como candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores, a não ser eu, que já estive na política, mas nunca ocupei o cargo de prefeito, serão todas pessoas novas. Lá não tem ninguém que saiu do partido A, que já esteve no partido B, no partido C, e veio para o nosso partido. São pessoas que comungam com a gente a vontade de mudança, a vontade de fazer uma administração diferente aqui em São Joaquim da Barra e sem medo de errar. Eu digo para você, Rose, que é a única chance que São Joaquim da Barra tem de resgatar e resolver os problemas crônicos que hoje tem nessa cidade. É mudar o jeito de governar, porque o jeito que essa cidade foi administrada nos últimos 36 anos, eu diria a você que diversos setores da administração, de uma certa forma, foram à falência. Veja você que na década de 80, o meu pai construiu o prédio da Prefeitura Municipal. É uma obra que o então prefeito Roberto Rezende Junqueira deu início, e meu pai, logo em seguida, assumiu a prefeitura e construiu o prédio da Prefeitura Municipal. Só que, para que as pessoas tenham uma noção o que acontece em São Joaquim da Barra e o que essas administrações fizeram nesses últimos 36 anos, Ruth, e todos aqueles que estão nos acompanhando, os funcionários da prefeitura, pedreiro, servente de pedreiro, encanador, pintor, construíram o prédio da Prefeitura Municipal. E hoje, 36 anos depois, quando essa mesma prefeitura precisa trocar uma lâmpada sequer, precisa se contratar um eletricista terceirizado, porque nós não temos no quadro de servidores. Agora temos eletricista, mas não tínhamos sequer um eletricista para trocar uma lâmpada. E se você partir para o setor de almoxerifado, que hoje não tem um mecânico sequer, não temos hoje nenhum funcionário, tudo tem que ser terceirizado. Essas terceirizações contribuiu para que o município tivesse todo o seu orçamento ele comprometido. O que faz com que, quando o município precisa fazer uma reforma numa praça, tenha que se recorrer ao governo do Estado. Então, nós temos, Rose, que mudar o jeito de administrar, recuperar essa capacidade de investimento. O que é essa capacidade de investimento? É fazer com que o município tenha recursos para oferecer serviços que a população precisa no seu dia a dia. Operação tapa-buraco, atendimento na saúde, melhores condições de transporte para aqueles que procuram saúde numa cidade vizinha. Enfim, nós projetamos e, ao longo da campanha, nós vamos apresentar, porque nós ainda não estamos no período eleitoral, um plano de governo, que vai permitir que a gente faça as promessas daquilo que a gente vai fazer e, ao mesmo tempo, a gente aponta
aonde nós vamos obter os recursos, para que fique evidenciado que realmente nós vamos cumprir e vamos fazer as grandes mudanças que essa cidade necessita. Você comentou sobre a terceirização, e eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha também que a forma de terceirizar é uma forma também de gerar serviço para outras pessoas, para outras empresas? Mas esse serviço, que hoje é terceirizado, ele vai ser feito pela prefeitura. O que nós não queremos, porque tudo que é terceirizado, ele fica mais caro. É natural que as empresas façam o serviço, cobrem aquilo que é o gasto para que aqueles funcionários possam prestar o seu serviço, e é claro que ela tem o seu lucro. E esse lucro penaliza o município. Ao passo que a gente pode oferecer oportunidades de emprego, mas oportunidades onde a pessoa preste um serviço, um concurso público, e possa ter uma estabilidade, e ao invés de ser um servidor terceirizado, ele ter a garantia de ser um servidor público, para que nós possamos resgatar. Você veja que hoje é muito comum uma operação tapa-buraco tem que ser terceirizado, enfim, uma série de serviços que são terceirizados tem uma e que vantagem. onera. Veja bem, não, tem uma vantagem tudo é a também. questão, Ruth, Da questão da licitação. A questão da licitação que atrasa também uma reforma, por exemplo, né? Com certeza. Você veja que às vezes você precisa fazer um pequeno serviço numa escola, e se você tem a mão de obra dentro do almoxarifado, você pode imediatamente fazer aquele serviço adquirindo apenas o material. Olha que ponto chegou a nossa frota de veículos. Nós temos uma frota de veículos hoje, na época do meu pai, e eu sempre procuro observar e lembrar como que era a administração dele, porque foi, inegavelmente, uma administração de sucesso. Então, nós tínhamos no almoxarifado mecânico, funileiro e tudo mais, para que pudesse que o serviço fosse feito dentro do almoxarifado. E você veja que hoje, essa administração, que tem uma frota sucateada, basta que a população veja pelas ruas que anda uma frota sucateada, veículos em péssimas condições, é uma frota que nessa administração já custou de manutenção 6 milhões de reais. Não é preciso fazer muita conta para que com 6 milhões de reais a gente possa adquirir veículos 0 quilômetro e fazer uma fila de carro zero quase que daqui no Poço Santa Rita, para que a gente possa ter veículos na garantia, veículos que não demandam manutenção e que, ao mesmo tempo, não custe ao município essa manutenção e ofereça também aos seus verdadeiros proprietários, que é a população, um atendimento de qualidade. Ter um maquinário na hora certa, que também é muito comum. Esse serviço não foi realizado porque a máquina está na oficina, a máquina estragou hoje, estragou amanhã. Enfim, para tudo isso, é preciso uma gestão que mude o jeito de governar, que saiba e tenha coragem de fazer as mudanças que nós pretendemos fazer em São Joaquim. Eu fui, Rose, em 2016, e me orgulho disso, o único dos 4 candidatos que, quando batia na porta da casa do cidadão, propunha, e falei isso aí na sala da sua revista, que iria cobrar a festa da soja. Eu tive a coragem de dizer antes da eleição que nós iríamos cobrar. E veja que essa atual administração também cobrou, mas esqueceu de avisar a população que ia cobrar. E cobrou de uma maneira diferente que eu iria cobrar. Porque quando eu dizia que eu ia cobrar, é para que o município não tivesse 1 centavo sequer de gasto com as festas. Ela ia ser cobrada e, em contrapartida, o município não ia ter gasto. Diferentemente do que foi feito. A festa foi cobrada e o município continuou desembolsando de 1 milhão de 1 milhão e 500 todo ano. Esses recursos, em 4 anos, seriam suficientes para que a gente já pudesse alavancar na solução de problemas crônicos aqui da nossa cidade. A falta d'água, a moradia popular, a geração de emprego. Todos esses problemas precisam ser resolvidos para que a população possa ter uma condição de vida melhor. Já que você citou aí moradia e etc., qual você acha que é a área mais deficitária em São Joaquim da Barra no momento?
na atual administração? Olha, Rose, nós temos, não é nem áreas deficitárias, nós temos setores que, a meu ver, foram à falência. Veja que o setor de água, esse sem medo de errar, o setor de água em São Joaquim da Barra é um setor falido. Nós não temos funcionários, nós não temos maquinário, nós não temos condução, nós temos uma rede que, do centro da cidade faz com que 30% da água produzida pela ETA se perca embaixo da terra. Então, esse setor, e aí é bom dizer que nem foi culpa só da atual administração, você veja que ao longo desses 36 anos, administrações disputavam quem cobrava a água mais barata. Um era R$10, outro foi para 15, o outro baixou para 10, e essas medidas fez com que o setor fosse à falência. Agora, recentemente, nós tivemos o maior aumento da história, de uma maneira errada, porque passou-se a cobrar pelo consumo, mas de algo que não existe. Então, é um setor hoje que demanda investimentos para a solução da ordem de 15 milhões de reais. Isso precisa ser feito, porque a troca da nossa rede, inclusive é de amianto, ela precisa ser feita urgente. E a primeira medida a ser tomada, porque a hora que você trocar a rede, você vai ter uma dimensão que muitas das vezes a água que nós já produzimos já é suficiente para atender a demanda. Mas na medida que ela se perde embaixo da terra, nós não temos sequer a condição de saber aquilo que se produz. Então eu diria a você que o setor de água está falido, o setor de moradia popular, à mercê de há mais de 20 anos, nenhuma administração ter se atentado para isso, e eu acho até estranho não terem se atentado, porque ao mesmo tempo que nós não tivemos a construção de unidades habitacionais, nós tivemos aqui da região a maior cidade em volume de lançamento de novos loteamentos. Então eu não entendo administrações que prestigiaram o lançamento de loteamentos caríssimos, e que penaliza muito a população, que paga caro pelo seu lote, as parcelas vão subindo, 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 muitos deles, às vezes, não conseguem pagar, devido a nós não termos aqui a opção de moradia. Então, um outro setor de moradia popular aqui, ele também foi à falência. Haja visto que, recentemente, o CDHU fez aqui abriu inscrições e foi apurado que quase 5 mil famílias residem em São Joaquim da Barra há mais de 10 anos e não têm a sua casa própria. E tem a renda compatível para ter uma unidade habitacional popular. E se a gente abaixar esse tempo de moradia para 9, 8, 7, penso eu, Rose, que nós vamos ter um déficit habitacional aqui de quase 8 mil famílias. E isso não se resolve em 4 anos, mas evidencia que nossa cidade, em termos de moradia popular, foi à falência. E veja você que na década de 80, quando meu pai foi prefeito, nós tínhamos uma população menor, metade da que nós temos hoje. Naquela época, foi disponibilizado para a população 1.600 unidades habitacionais. São eles os conjuntos Nosso Teto, João Paulo II e Pedro Chediak. Naquela época, nós zeramos o déficit habitacional. Quase que não tinha mais famílias para morar nas casas de tantas unidades que foram disponibilizadas. Isso faz com que hoje nós tenhamos esse déficit habitacional, a população esteja sofrendo, pagando o aluguel, e realmente frustra o sonho de toda família que sonha em ter a sua casa própria e não teve a oportunidade. Você veja que amanhã vão ser sorteadas 80 casas populares para São Joaquim da Barra. É melhor ter 80 do que não ter nenhuma? Com certeza. Mas eu penso que nós tínhamos que estar disponibilizando para a população muito mais oportunidade de ter a sua casa própria. E eu digo 80 e não 164, como tem sendo divulgado, Rose, porque nós não temos outras casas, a não ser 40 no Morumbi e 40 no Morada do Sol. Eu não sei se dá 80 ou 82 unidades. As outras ainda não estão iniciadas as suas obras, não se sabe quando serão iniciadas. Então, você veja que vão sortear 164,
80 vão já de imediato ser contemplados, e esses outros 80 vão ter que aguardar essas casas serem construídas. Ou seja, você vai atiçar ainda mais o sonho dessas pessoas. E todas essas obras, existe a dependência do governo do Estado. A gente não sabe, depois de toda essa pandemia, qual vai ser a disposição dos governos em estarem investindo de imediato nesse setor. Então, você veja que são problemas que ainda vão continuar. E a gente precisa estar atento, porque há 20 anos não se constrói casas em São Joaquim da Barra. Você citou aí 15 milhões para reformar toda a rede de água. Onde você buscaria esses 15 milhões? No corte de... Olha, Rose, o que nós pretendemos, nós precisamos contar com o governo do Estado e com o governo federal para que São Joaquim da Barra possa crescer. Eu penso que os nossos problemas, nós temos que resolver ele através das nossas atitudes. E, com certeza, lutar junto ao governo do Estado, do governo federal, para que nós possamos fazer essa cidade crescer, para que nós possamos ter uma faculdade pública, para que nós possamos conquistar uma AME. Eu vejo que a atual administração, entre outras, concentrou que todos os problemas da cidade deveriam ser resolvidos pelo governo do Estado e pelo governo federal. Eu cito para você aqui o exemplo da nossa estação de tratamento de esgoto. São Joaquim da Barra era a única cidade da bacia do Sapucaí que jogava esgoto in natura no rio Sapucaí. Então, veja, o Ministério Público abriu uma ação contra o município para que o município tomasse providências nesse sentido. E o município, que até então era o réu, ele conseguiu fazer um convênio com o governo do Estado, um convênio assinado em 2015, e praticamente lavou as mãos. Nós continuamos sem a nossa estação de tratamento de esgoto, e todas as vezes que o poder público municipal é cobrado, ele diz, olha, isso é o governo do Estado. O governo do Estado, eu sei que é o governo do Estado, mas maior do que o problema de quem vai fazer, é o problema dessa população que não tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, você veja que, de uma certa forma, nós estamos transferindo para os governos a responsabilidade que é nossa, de fazer recap, de resolver os problemas. O problema da água, ele tem que ser resolvido. É claro que nós vamos estar pleiteando junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, mas ele tem que ser resolvido dentro das nossas atitudes e das nossas responsabilidades. Cortando despesa. Nós temos um orçamento de 150 milhões por ano, nós temos que cortá-lo numa medida que nós tenhamos todo ano de 15 a 20 milhões para investir em São Joaquim da Barra. Resolver esses problemas urgentemente, cortando despesas. E, na medida que a gente for fazendo conquistas no governo do Estado e no governo federal, nós vamos utilizar essas oportunidades para que São Joaquim da Barra possa ter o que outras cidades têm. Muita gente pergunta, por que Ituverava tem uma AME e São Joaquim não tem? Porque quando a classe política vai junto ao governo do Estado, ao invés de estar brigando por uma AME, está brigando para conseguir iluminação de praça pública, porque não faz o serviço dentro do seu orçamento caseiro. Então, nós precisamos adequar o nosso orçamento para que nós possamos ir resolvendo, e se ganhar do governo do Estado e do governo federal, ótimo, mas se não ganhar, não pode ser motivo de, ao final de 4 anos, a gente falar para a população, olha, não deu para fazer porque o governo do Estado e o governo federal não nos ajudou. Nós temos que resolver o problema, cortando despesas, é possível cortar, é possível e deve ser cortado inúmeros cargos de assessoria, isso consome. Nós temos hoje cargos de assessoria hoje no município que em 4 anos consomem 15 milhões de reais. Você veja que vários foram exonerados em função da eleitoral para ser candidato e nem sequer foram substituídos, porque não fazem falta. Nós temos em São Joaquim da Barra cargos direcionados ao turismo. Nós temos em São Joaquim da Barra bons órgãos de imprensa como o seu, e nós temos uma empresa de Ribeirão Preto que faz o serviço de publicidade para o município, que consumiu em 2019,
650 mil reais não é dos cofres públicos, é dos cofres da população de São Joaquim da Barra. Esse tipo de gasto precisa ser cortado. Nós precisamos prestigiar o nosso comércio e gastar o mínimo possível para que a gente possa recuperar essa capacidade de resolver os problemas aqui de São Joaquim. Dentro desse projeto, consta inúmeros cortes e uma gestão rigorosa dos gastos públicos, para que a gente possa, então, oferecer de volta o município para a população, que hoje está cada vez mais distante. Certo. Com relação ao governo federal, ao momento político que a gente está vivendo, o governo federal, o governo estadual, qual a sua posição? Olha, Rose, eu procurei, desde o início da pandemia, não misturar. Eu penso que erra quem, às vezes, mistura a questão do Covid-19 com o governo do Estado, Bolsonaro, Dória. Eu penso que o Covid é algo muito sério, é algo que merece a atenção e o dever de todos de se cuidar. Eu acho que, a nível de saúde, é muito pouco que se tem a oferecer para o mundo inteiro. Então, eu acho que a gente fazendo o que cabe a nós, que é de se cuidar, a gente já está fazendo um grande passo. E é isso que eu procurei fazer durante todo esse período, desde o dia 23 de março, que eu saí muito pouco, eu procurei fazer tudo aquilo que as autoridades mandam para que a gente possa estar fazendo a nossa parte. Com relação à disputa que existe do governo do Estado com o governo federal, eu acho que não é o momento. Eu, como você sabe, jamais me escondi disso. Nós apoiamos o governo federal, nós temos absoluta convicção. As razões que nos levaram a apoiar o governo federal, em especial o presidente Jair Bolsonaro, elas, na minha opinião, estão intactas, porque foi o compromisso de zelar com o toma lá da cá, foi o compromisso de fazer um governo de oportunidades, de um Brasil justo e melhor para todos. E eu penso que esses pilares que foi a campanha do Jair Bolsonaro, eles continuam intactos. Recentemente, todos nós assistimos um pequeno toma lá da cá de cargos que foi oferecido ao Centrão, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, Rose, essas pessoas que estão lá hoje são as pessoas que sempre estiveram, que a música que eles tocam são essas, e, infelizmente, sem que houvesse aquela contemplação de cargos, nós não teríamos votado matérias importantes que precisavam ser votadas. Eu sempre digo o seguinte, o PSL, que foi o partido que elegeu o Jair Bolsonaro, tem 54 deputados federais. Me diga um deputado que tem um cargo hoje no governo federal, que eu rasgo meu título e nunca mais falo em política. Me diga um deputado estadual do PSL no estado de São Paulo que tem um cargo no governo do estado, que eu rasgo meu título e nunca mais falo em política. Então, os compromissos que ele assumiu, as bandeiras que ele ergueu, as ideias que ele defendeu, continuam intactas. Então, eu digo a você o seguinte, com relação à pandemia, ao coronavírus, eu penso assim e aconselharia a toda a população de São Joaquim da Barra se cuidar. É um momento que pouco pode ser feito e a gente precisa se cuidar. E no momento certo, a gente vai acirrar as bandeiras e vai fazer as escolhas, assim como fizemos em 2018. As minhas posições políticas, a nível de governo do Estado, a nível de governo federal, continuam as mesmas, embora eu não tenha misturado essa questão com o problema que nós estamos passando atualmente. Jabur, o prefeito que conseguir se eleger sabe aí que vem pela frente uma situação econômica difícil, né? Dentro desse campo da economia, o que você teria? Já tem alguma coisa em mente para tentar melhorar a situação do nosso comércio, por exemplo, da nossa economia? Com certeza, Rose, muito bem lembrado. Eu penso que nós estamos no auge do problema do coronavírus. E tão logo isso termine, e eu espero que isso seja muito em breve, eu penso que nós vamos atravessar uma outra pandemia, né, financeira.
que vão ser as dificuldades das pessoas, o desemprego e a capacidade que nós vamos ter que ter de recuperação da economia. E cabe ao poder público, Rose, agir, inclusive já deveria estar agindo. Nós, no momento da campanha, nós vamos detalhar o nosso programa de geração de emprego, aquilo que nós pensamos, e que no momento a gente não pode detalhar porque a lei não permite. Mas o que eu posso dizer para você é que passa por nós uma preocupação muito grande com a geração de emprego, e já passava antes, e agora ainda mais. De imediato, eu poderia adiantar para você que uma preocupação do prestígio do poder público em todos os sentidos para prestigiar a nossa mão de obra, o nosso comércio, para que ele seja cada vez mais valorizado. Isso passa por eventos que nós vamos propor, passa por ajudas do município para que a gente possa fazer um comércio regional. Enfim, tão logo seja aberta a campanha e eu puder detalhar para você, e você nos conceder a oportunidade, eu quero falar muito sobre isso, certeza, porque é algo da mais alta importância. O que eu posso dizer é o seguinte, que seriam 2 cargos que a gente já seria extintos, que são os assessores da indústria e comércio que existe em São Joaquim da Barra hoje. Esses 2 cargos custam para o município R$10.000 por mês. E eu faço aqui uma pergunta. Quantos empregos essas pessoas já geraram aqui em São Joaquim da Barra? O que essas pessoas fizeram em benefício do nosso comércio, nosso empresariado, nesse momento de pandemia? Eu desafio eles a ligar aqui agora no seu programa, ou se apresentar aí nas telas, e falar que tem o cadastro das empresas. Quantos empregados as empresas de São Joaquim da Barra nós temos condições de empregar hoje? Nem esse perfil do nosso empresariado, eu digo para você que esses assessores não têm. Então, nós pretendemos extinguir esses cargos e que o prefeito possa, ele mesmo, ser o assessor da indústria e comércio, para que ele possa, pessoalmente, estar na busca de emprego, parar numa obra. Você veja que nós temos aqui em São Joaquim da Barra, hoje, a construção de, acredito que 600 casas, da iniciativa privada, um condomínio fechado, que está sendo construído aqui. Vá lá, cidadão, procure saber quantas pessoas de São Joaquim da Barra trabalham lá. Então, eu digo a você, Rose, que essa preocupação do Poder Executivo de falar para as pessoas, você vai desenvolver uma obra em São Joaquim, você vai construir casas em São Joaquim, você vai levar o dinheiro de São Joaquim embora das pessoas que adquirirem as suas casas, dê serviço para as pessoas de São Joaquim da Barra. Nós temos em São Joaquim da Barra hoje pedreiros, serventes, pintor, ajudantes, inclusive devido à pandemia, que estão parados. E aí você vai lá, uma obra daquele tamanho, e não está empregando pessoas de São Joaquim da Barra. É por isso que esse cargo, eu quero ele para mim. Eu quero eu mesmo estar cuidando dessa situação, para que eu possa, no final do dia, todo dia eu quero ter um papelzinho aqui no meu bolso, sabendo quantos empregos eu consegui gerar. Certo. Nós já são 19h47, como vocês sabem, a live tem 1 hora. E eu vou te fazer uma última pergunta e depois a gente já vai para as perguntas, que já tem 3 ali. Eu queria saber que mensagem você deixa aí para o povo neste momento. Eu deixo uma mensagem de esperança. Uma mensagem que São Joaquim da Barra é uma cidade guerreira, uma cidade que sempre demonstrou se destacar perante toda a região, pela luta do seu povo. E eu tenho certeza, eu tenho consciência das dificuldades que o comércio está atravessando, que as pessoas que trabalham no comércio, das pessoas que trabalham de uma forma que não tenha registro, né, está passando. E eu tenho a certeza que a força desse povo vai fazer São Joaquim da Barra sair de toda essa situação muito mais rápido que as outras cidades. Eu estou sensível a isso, eu procuro acompanhar todo santo dia o volume de pessoas que estão infectadas, as condições da nossa Santa Casa de atender a população. Me preocupo muito com isso, me preocupo com a saúde das pessoas, mas eu tenho a certeza que esse povo que
trabalha todo dia, que ajudou São Joaquim da Barra a ser o que é hoje, vai fazer com que a gente possa sair muito mais forte do que nós entramos nessa situação e muito mais rápido que as outras cidades. Tenha certeza disso e tem aqui uma pessoa que está 24 horas de olho em tudo que acontece em São Joaquim da Barra. E se eu não falo de agora, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que de longa data eu procuro estar por dentro e estar no meio de tudo que acontece para que eu possa saber o que falo, para que eu possa saber o que faço para a população. Tá certo, então, Jabor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Henares Cícero quer saber qual a sua opinião sobre a municipalização do ensino. Olha, recentemente, Cícero, algumas escolas já foram municipalizadas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E eu pretendo ouvir as pessoas envolvidas na área da educação e saber deles quais foram os avanços para os alunos. Porque eu acho que se existe uma mudança radical, como foi a questão da municipalização, eu espero que ela tenha como maior beneficiado os alunos que foram municipalizados. E eu pretendo abrir um debate com as pessoas envolvidas na educação para que a gente possa apurar, avaliar e até, se for o caso, avançar nessa questão, desde que a gente tenha comprovações comprovadas pelas pessoas técnicas de que realmente isso foi um avanço para a educação de São Joaquim da Barra. Tem mais perguntas do Cícero. A quantidade de secretárias não é exagerada? Não poderia... Secretarias, né? Deve ser. Não poderia haver uma redução das mesmas? Sim, vai haver. Nós temos hoje assessores, porque os cargos em comissão no município, eles não estão só na assessoria. Existem cargos de assessoria, existem também complementações que existem para funcionários de carreira que são considerados cargos de assessoria. Mas olhando para esses 55 cargos de assessoria, seguramente aquilo que a gente projeta no plano de governo será de uma redução de ficar com 20. Veja, Rose, quando foi criado esses cargos de assessoria, a própria administração criou 22 setores. Então, se você pensar que se a gente tiver um cargo de assessoria para cada assessor, para cada setor, com 22 a gente contempla esses setores. Nós temos 55, então tem gente sobrando. Certo. Tem mais uma pergunta. Fale para a gente sobre o déficit habitacional aqui em São Joaquim da Barra. Qual a solução? O déficit habitacional apurado pelo CDHU, de pessoas que residem aqui há mais de 10 anos, foi de aproximadamente 5 mil unidades habitacionais. Eu tenho a certeza que em 4 anos, uma administração não resolve um problema dessa grandeza. Mas eu acredito ser possível disponibilizar, fazendo uma administração austera, porque o que é importante dizer é que o município ele tem que adquirir a área. O governo do estado e o governo federal, ele não compra a área. E se o município não tiver como adquirir a área, ele não tem como pleitear casas no governo do estado e no governo federal. Nesses 20 anos que não se construiu casas em São Joaquim, o governo do estado e o governo federal construíram 4 milhões de casas. Então, faltou pleito, faltou as pessoas estarem, que representavam São Joaquim, buscar essas casas. Mas para que eles pudessem buscar, eles precisavam de adquirir uma área de terras, não adquiriram. Então, eu acredito que uma administração austera e que a gente possa cortar despesas e ser possível adquirir áreas para que a gente possa construir 1.000 casas populares e oferecer 1.000 lotes sociais para a população. Tentar diminuir essa questão com 2.000 unidades habitacionais. Não sei se vai dar tempo da gente conversar tudo que eu gostaria de conversar, mas você está falando aí da 5 mil casas. São Joaquim hoje teria Pode estrutura? chamar de novo, viu, Rô? Se quiser fazer um segundo tempo. Nós combinamos aqui a regra aqui interna. Nós vamos com os pré-candidatos, nesse momento, a gente vai fazer o mesmo tempo para cada um. Então, para não dar mais, se a gente voltar, a gente perde um pouco
posso ficar mais com você, menos com o outro, e eu quero Não. ser justa com todo mundo. Mas a gente vai combinar uma nova live, eu quero voltar a conversar com você novamente, mais para frente, tá? Acho que Ok. a gente vai ter tempo para isso, porque as eleições ainda estão longe. Mas a gente sabe também que precisa ter estrutura para ter todas essas casas, né? Você citou aí o problema da rede de esgoto, a gente tem o problema da falta d'água. Então, primeiro a gente precisava sanar esses problemas para... Você concorda comigo? Para poder trazer moradias. Até mesmo a questão Rose, do tratamento de esgoto também é um problema. veja, só para falar para você o seguinte, o grande álibi dessas administrações que não construíram casas populares foram de que São Joaquim da Barra não conseguia casas porque não tinha estação de tratamento de esgoto. Eu pergunto se Eu já ouvi muito isso os e acreditei. os loteamentos também não consomem água e esgoto da mesma forma que as casas populares. Correto. Então, você veja que esse foi o álibi de não se ter construído. Até porque a aprovação de um loteamento, ela passa pelos mesmos órgãos de aprovação que casas populares passam. É claro que a necessidade da estação de tratamento de esgoto é muito grande. Tanto é verdade que não atrapalhava, Rose, que nós estamos entregando amanhã para a população 84 unidades habitacionais e não temos estação de tratamento de esgoto. Aliás, quando o governador contemplou São Joaquim, ele contemplou com 300 unidades e disse, São Joaquim disponibiliza a área que nós vamos construir 300 casas. Nem disponibilizar a área, com o governador do ano, 300 casas em praça pública foi disponibilizado. Essas casas estão sendo construídas nos lotes sociais dos loteamentos existentes. Correto. Tá certo, então, Jabur, é isso, né? Eu quero deixar já pré-agendado aqui com você, depois a gente vê a data, mas que a gente possa voltar a conversar novamente. Tem muito assunto, né, para a gente discutir. E muito obrigada por ter participado, por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho, bater o papo, né? Ainda não é uma entrevista sobre a que a gente vai fazer com todos os candidatos, tá? É apenas um bate-papo para ouvir um pouco as suas ideias. Mas, muito obrigada. Agradeço também a todo mundo que participou dessa live, tá para acabar já. Eu quero deixar avisado que essa live vai ficar no nosso feed, depois se vocês quiserem assistir. E Jabur, fique à vontade agora para se despedir. Se quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer você. Eu te conheço de longa data e sou testemunha viva que você conseguiu o conceito que conseguiu, tem um órgão de imprensa respeitadíssimo, não só em São Joaquim da Barra, como em toda a região, Obrigada. à mercê da sua postura, imparcial, correta, sempre levando a boa notícia para todos. Parabéns, eu que te agradeço. Te parabenizo pela sua preocupação de estar fazendo o horário determinado para todos, para ficar de uma maneira imparcial. Eu só tenho que te agradecer e me colocar sempre à disposição. É só você chamar, que com prazer. Agora eu já aprendi aqui, não vou demorar para entrar não, viu? E mas agora isso já fiquei craque. Tem problema não, a gente entende, tá? Isso. Sempre te acontece. Agradeço muito e parabenizo mais uma vez pela qualidade da conversa boa, sadia, sempre à disposição. Um forte abraço a todos, aqueles que nos acompanharam, que fizeram perguntas. É um prazer conversar com você, a população de São Joaquim da Barra e todos aqueles que acompanham a revista Inside Vida. Tá certo então, Jabur, eu que agradeço. Boa noite a todos e até a próxima live da semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, Jabur. Amém. Tchau, Rose. Obrigado.